Senhor está entre nós, meus irmãos, pode se sentar, glorificando a Jesus. Uma alegria estarmos juntos aqui mais um domingo. Quem está nos visitando, você é muito bem-vindo aqui no nosso meio. Me chamo Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja e é uma alegria nós estarmos juntos. Rapidamente, eu não vou ser longo, eu quero falar com vocês aqui sobre Dorcas. Abra a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 36 ao verso 42. Esse sermão aqui é fruto de uma conversa minha e da minha esposa. Verso 36 do capítulo 9 de Atos diz assim: Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto no andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas, atenção aqui, todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Bom, eu não sei você, mas já falei uns dias atrás aqui, um dos piores trabalhos do que envolve o pastor é ir em velórios. Deixa eu te dizer uma coisa, se você quer ser pastor, você vai ter que se acostumar a viver, e é uma das coisas que mais desgasta um ser humano, você vai viver o pior momento das pessoas. Elas vão te chamar. Por exemplo, ninguém vai lá na barbearia do pastor Gabriel porque não quer cortar o cabelo. Ele tem um problema, então ele procura o pastor Gabriel, que é o cabelo grande. O cabelo está grande, tem que cortar o cabelo. Quando tu vai no mecânico, né? Chegava no mecânico com o meu carro, o mecânico dizia: e aí, pastor, qual o problema? Você nunca visita um mecânico se a tua vida está boa, se você tem um carro que não dá problema. Você vai porque tem problema. Assim é a vida do pastor. Raramente, quando eu digo raramente, dá para contar nos dedos. Não enche uma mão, 2. As pessoas te chamar para contar uma coisa boa, ou para repartir alguma coisa boa. Pastor, não é nada não, isso aqui não é pedido, tá? Eu estou só contando. Pastor, só aqui, ó, vamos comer uma pizza. Ou vamos no cinema, vamos fazer alguma coisa. Vamos conversar, sabe, é difícil. Na maioria das vezes é problema. É problema. Então, um dos maiores problemas, se não o maior problema do ser humano, é a morte. Não tem. Eu fico pensando como que as pessoas vivem sem pensar que vão morrer. Elas vão ignorando. Se a gente vê depois. Cara, isso é certo. A coisa mais certa na vida é a morte. Então, tu começa a ir em velórios. E no início, tu vai de um certo jeito num velório. Você chega com toda a reverência, é um momento sério. Olha para mim aqui. Até que você começa a notar que você vai às vezes num velório e tem pessoas rindo, contando piada. Para quem é novo, isso é muito estranho. Mas às vezes aquela pessoa já lidou tantas vezes com a morte. Ela já está tão gasta no sofrimento que ela acaba, inevitavelmente, fazendo piada até em um velório. Isso acontece. Então, existem velórios silenciosos, existem velórios alegres, existem velórios que viram culto, existem velórios que envolvem constrangimento. Ou seja, tu vai e descobre uma coisa do falecido ali. É terrível. Existem em velórios lágrimas verdadeiras, lembranças. Eu já encontrei pessoas magoadas em velórios,
Você encontra arrependimento, você encontra muito arrependimento em velórios, lembranças. E aqui nós estamos vendo o velório de uma serva de Deus, Dorcas. Como que é o velório de uma serva de Deus? E Dorcas está quieta, silenciada, porque ela está morta. E quando a nossa boca se fecha, as obras que nós fizemos vão falar por nós. E normalmente as pessoas tentam aliviar para quem morreu. É ou não é? Sim ou não? A pessoa fica um pouco melhor depois que ela morre, né? Eu me lembro, eu morava numa vila em Porto Alegre e daí um traficante morreu. E o rapaz chorando assim, disse: cara, ele era tão bom. Mas teve uma vez que ia me dar um tiro na cabeça e deu na mão. Pô, cara sensacional. É assim. E o que nós estamos vendo aqui é as obras dessa mulher. As obras que fazemos hoje, elas serão inevitavelmente as vozes que vão falar por nós quando nós fecharmos a nossa boca no túmulo. A pergunta que eu faço é: o que as tuas obras vão falar acerca de você quando você morrer? Algumas coisas aqui eu quero meditar com vocês. Como eu disse, eu não vou ser longo. Em primeiro, as nossas obras, elas revelam quem realmente somos. Atos 9:36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Veja, você pode falar bem. Pastores passam por isso, porque grande parte do seu trabalho é falando. E já dizia, acho que é o Paulinho Gogó, né? Quem não tem dinheiro, conta história. Por isso que pastor tem que ficar de olho aberto. Pastor é muito bom de lábia. Fala bem, fala direito, fala o que a gente quer ouvir, reforça alguns pensamentos. Bem oratória, bem grega, né? Você usa a plateia ao seu favor, você nunca desafia a plateia, você reforça o que eles querem. Isso é sério, isso é bem sério. Veja, você pode falar bem, você pode ter bons argumentos, mas nada vai falar tão alto quanto a prática da sua vida. Eu costumo dizer na minha casa que a realidade se impõe. Vou contar um caso para vocês entenderem. A minha esposa, eu dei para ela uma máquina de lavar há uns 2 anos atrás. Lavar louça, tá? Dei uma máquina de lavar louça para ela. Ela queria há muito tempo. Nós moramos numa casa que era semi-imobiliária, tinha máquina de lavar. Ela nunca usou. Isso é bobagem. A gente era do tempo que achava que não funcionava. Daí, faltando 2 meses para sair da casa, a Thalita decidiu ligar a máquina e viu que era legal ter uma máquina de lavar. E ela ficou: eu quero uma máquina, Há uns 2 anos e pouco eu dei uma máquina para ela. Uma máquina grande, não sei quantos serviços, a maior que tinha. O que acontece? Nós nos mudamos para uma casa. E nessa casa tinha uma máquina de lavar. E o proprietário perguntou: quer que eu retire ela? Talvez eu tenha que pegar ela depois. Aí a Thalita: não, você sabe. E o proprietário disse: vocês podem ir usando ela. Quando tiver que tirar ela, fica tranquilo. Ou vocês me emprestam de vocês, ou... Só que a nossa é maior do que a da casa. E a Thalita começou a usar a da casa, porque já estava instalada. Nós instalamos a nossa, mas não cabia na cozinha, porque o buraco ali onde ficava o local era menor. E ela foi usando a da casa, a da casa, a da casa. E daí o dono da casa agora, ele disse: olha, eu vou precisar de uma máquina, eu não sei, vou aí, eu pego a da casa ou vocês emprestam de vocês. Na hora a Thalita disse: eu vou dar a da casa para eles. Eu disse: por quê? Não, porque a nossa é melhor. Eu disse: tudo bem, mas por que tu não usa a nossa então? E ela parou e ficou me olhando. Não, porque eu quero usar a nossa. Mas a nossa está num lugar ruim, tu vai ter que ir até ali, largar. Mas não cabe o nosso prato grande, enfim. Eu disse assim: meu amor, tu já notou uma coisa que no mundo real, eu falei para ela assim: tu já tomou uma decisão? Como? Quando tu tem as duas, qual que tu usa?
Aí ela usa da casa. Então tu prefere essa. A nossa é melhor, a nossa é maior. Mas a praticidade do jeito que está essa aqui, tu já escolheu. Só que a mulher não quer que tu dê a realidade para ela, né? A mulher é coisa chata isso, né? Só que assim, eu falei assim, meu amor, quando tu tem as duas, qual que tu escolhe? Esse é o mundo real, a realidade está se impondo. No discurso, a minha esposa fala que ela prefere a nossa. Porque quando ela para e pensa assim, a nossa é mais nova, a nossa funciona, cabe tudo dentro. Mas na hora de usar, ela usa da casa, porque está encaixadinha, está tudo perto. Tem as duas. Esse é o mundo real. As obras falam muito mais alto do que a nossa fala. Assim é a vida de Dorcas. A vida dessa mulher. Quem é essa mulher? Você tem que olhar para o que ela faz. E nós temos problema com questão de obras porque nós somos protestantes. Nós não somos católicos. Nós não acreditamos que as obras cooperam na salvação. Nós acreditamos que as obras existem por causa da salvação. É totalmente diferente de enxergar a mecânica da salvação. Então, quando falamos em obras, a gente fica, mas as obras têm um lugar na vida cristã. E um lugar bem interessante. Primeiro que a Bíblia fala sobre obras. Vamos lá, Dorcas não é uma mulher famosa. Dorcas não é uma pregadora, não é uma... Eu vi hoje um Instagram de uma apóstola aqui de Porto Alegre. Sensacional, cara. Sensacional. Casada com apóstolo. Imagina que coincidência isso, né? Deu certinho, né? É que nem pastor que casa com pastora, né? Que sensacional. Imagina isso. E o apóstolo cortava cabelo com o pastor Gabriel. Sensacional. Nada me supera mais, nada me surpreende mais desde o dia que eu preguei na igreja do apóstolo Pedro. Essa foi sensacional. Preguei na igreja de um apóstolo. Veja, Dorcas não é apóstola, apostoliza. Dorcas não é uma mulher de conferências, mas ela é uma mulher cheia de boas obras. Não é o que você diz, é o que você faz. As obras não salvam, não, mas as obras revelam quem é salvo. Você não tem como ser alguém da luz e ter obras das trevas. Veja, em Apocalipse, Jesus fala o que para as igrejas? Conheço a tua fé? Sim ou não? Conheço as tuas? O ser humano vai ser julgado no juízo final pelas suas obras ou pela sua fé? Fala alto aí. Julgarei cada um segundo a sua fé. É isso? Suas obras. Por quê? Porque o que revela a fé são as obras. O que tu crê, tu demonstra com os teus atos. O que está na tua cabeça se revela nas tuas mãos. Não adianta. A vida de Dorcas deixa claro uma coisa. Não adianta você ter conhecimento teológico se você não tem disposição para servir. O texto mais impactante para mim é o texto do verso 39. Não. Isso, 39. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram até ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Você imagina, o apóstolo Pedro cercado de viúvas chorando, e com os paninhos, com os tecidos, elas chorando, porque aquela irmã não estava mais ali. Te pergunto aqui, tem disposição para servir? Servir na igreja, eu estou falando de igreja. Porque hoje você prega para uma geração que diz, defina servir, defina isso, defina aquilo. Se fazendo de leitão para mamar deitado. Em primeiro lugar, as nossas obras revelam quem nós realmente somos. Você quer saber quem um cara é? Olha para a vida dele. Olha porque ele construiu.
olha para casa, olha para a família, olha para a esposa, para os filhos. Quer conhecer uma mulher? Olha para a vida dela, olha para os filhos, olha para o que ela fez. Não, mas ninguém pode julgar antes de pensar em matar. Pense na educação, falta de opção. A Isabel está cantando isso, de tanto que eu fico fazendo piada em casa agora. Vários menorzinhos. O auge da profundidade filosófica brasileira. E primeiro, as nossas obras revelam quem nós somos. Em segundo, as nossas obras impactam pessoas de verdade. Aqui o verso é 39. Gabi já corrigiu ali. Então veja, as roupas aqui não é apenas um tecidinho. Essas roupas são histórias, gente. Essas roupas são marcas, são demonstrações externas de amor. É amor. Essa mulher fazia essas vestes porque ela amava aquelas viúvas. Sabe por que tem... Deixa eu te dizer um negócio aqui. Olha para mim aqui. Escondido em Cristo. Eu estou indo para 28 anos de crente. Sem nunca me desviar, sem nunca abandonar a cruz. Não porque eu sou bom, não é nada disso. Mas uma coisa é fato. Quando você ama Jesus, você não consegue ficar parado. Nós falamos muitas vezes, tentamos motivar as pessoas, nós tentamos fabricar, nós pastores, tentamos fabricar uma vida espiritual para a pessoa. Eu tento criar, tento explicar, tento fazer. Mas cara, deixa eu explicar, eu não precisei disso. Eu não precisei disso. Em 1998, em abril de 98, eu encontrei Jesus. Ele me salvou. Desde então, Ele é a minha pérola de grande preço. Ele é a razão da minha vida. Ele é o amor da minha vida. Como que eu não vou dedicar minha vida para Ele? Como que eu vou relativizar? Como que eu vou pegar? Não, veja bem. Como, cara? A obra, quando é feita para a glória de Deus, ela não morre quando você morre. Veja, Dorcas tinha, em primeiro lugar, ela tinha um chamado claro. Deus havia chamado ela para algo. Deus havia colocado algo dentro do seu coração. Em segundo, Dorcas tinha um público claro. Gente que as pessoas não valorizam. Viúvas. Gente que não te oferece nada. Em terceiro, ela não tinha apenas um chamado e um público, ela tinha uma ação clara. Ela não ficava teorizando, ela ia e fazia o que elas precisavam. Generosidade é medido com base na necessidade. Não adianta. Minha filha mais nova hoje estava chorando. Acordou tarde, não tomou o café da manhã. E daí, quando chegou a hora do almoço, ela, mas eu nem tomei café da manhã. E é uma loucura, cara. Uma loucura. É eu e só a mulher, velho. Qualquer coisa é choro. É choro, sabe? Eu estou tentando dormir esses dias, a minha cadela chorando. Qualquer dia a mulher do Google vai chorar no meu... É muita carga hormonal, é ciclo, é loucura. E daí eu disse, minha filha, tu tá com fome? Aí foi só, as gurias, elas amam coxinha de frango, aquela coxinha de asinha pequenininha. Foi elas pegar, sentir o cheiro daquilo ali, já parou o choro. E começou a comer. E, não para, né? Agora imagina, minha filha tá com fome. Ela tem uma fome, ela precisa comer. Eu tenho que alimentar, não tenho que fazer. Aí imagina, ela está com fome e eu dou para ela agora, não sei, uma colher de arroz. Adianta? Eu estou sendo generoso, mas pastor, veja bem, eu estou doando algo para ela. Estou doando, mas não é o suficiente, cara. A generosidade, ela tem que ter o tamanho da necessidade. Assim era com Dorcas.
Ela tem uma ação clara, ela não serve de forma genérica, ela serve de forma intencional. É roupa? Vamos fazer roupa. A pergunta é: quem são as viúvas que você está servindo hoje? A sua vida tem deixado marcas visíveis nas vidas? Ou você tem vivido só para você? Se você for embora hoje, se você partir com o Senhor hoje, vou mostrar o que de você? Quando Dorcas morreu, as viúvas tinham as roupas para mostrar. O que vão mostrar de você? Vão mostrar o que de você? Então, em primeiro lugar, as nossas obras revelam quem realmente nós somos. Em segundo, as nossas obras impactam pessoas de verdade. Em terceiro, as nossas obras movem o coração das pessoas e o de Deus. Veja, Dorcas foi ressuscitada. Por quê? Porque Deus ainda queria usar ela. Sim. Mas também porque o povo pediu. Porque o povo clamou. E a ideia aqui não é que Deus é manipulável, que eu posso manipular Ele. Eu pego e movimento a mão de Deus. Deus é um ser passivo e eu movimento a mão dele. Não, Deus é um ser relacional. Então, a oração move a mão de Deus? Depende do que tu está querendo dizer. Se tu pensa com uma mentalidade grega que Deus é um ser passivo e eu tenho que fazer um ritual para movimentar a mão dele, não. A oração não movimenta a mão de Deus. Agora, se você acredita que Deus é um ser relacional, Ele ama o seu povo, e quando você ora, Ele responde, aí sim, aí a oração movimenta a mão dele. E é o que está acontecendo aqui. Esse povo está orando. E veja, as obras de Dorcas movimentaram essas mulheres em favor dela. E essas mulheres, entre aspas, movimentam a mão de Deus em favor de Dorcas. São boas obras. Existem pessoas cujo legado abençoa outros. Escuta, quase sempre. Ei, atenção. Quase sempre as pessoas que são instrumentos de Deus possuem sua vida prolongada. Quase sempre. Quando eu digo vida, não é apenas o tempo de vida, mas a sua ação, as suas posses, a sua influência. Deus prolonga, Deus sustenta, Deus usa, Deus honra. A morte dela gera clamor, lágrimas, testemunho público de fé. Verso 42, olha o que diz: e isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Não é só boas obras, é evangelismo. A vida dessa mulher está impactando uma cidade. Ela é costureira. Mas o que a minha vida vai impactar as pessoas? Deixa isso para Deus. Seja fiel. É para ser mãe. Seja uma mãe, uma mulher, uma mãe cheia do Espírito Santo. Uma mãe cheia de fé. Grava isso. Você quer que Deus invista em você? Invista no próximo. Invista em alguém. Você quer que Deus sustente você? Sustente alguém. Suporte. Ajude. Você quer que Deus levante você? Levanta você uma pessoa. Deus age em nós para que nós venhamos reproduzir o que Ele faz em nossas vidas, na vida dos outros. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós consolamos com a mesma medida com que somos consolados. A pergunta é: o que você está fazendo pelos outros? Hein? Vamos lá. Vamos começar assim? Vamos começar descompactando aqui? Casalzinho com criança pequena, que acha que não dá. A minha vida, olha só, pastor, não dá. O que foi? Então teve um camarada uma vez conversando comigo com o Michael. Nós fizemos uma chamada com ele de vídeo e ele entrou assim: não dá, a minha vida está terrível.
Eu pensei na hora. Tomou uma guampa. Não sei. Não sei. Algum outro pensamento eu poderia explicar na caverna 300 ali, na sexta. Coisas que seriam um inferno para a vida de um homem. Mas a minha vida está terrível. O que aconteceu? Aí nasceu o filho dele. Nasceu meu filho. Eu já pensei, nasceu pesteado, nasceu com uma doença, nasceu bichado, não vai vingar. Alguma coisa assim. Eu perguntei, fulaninho tá saudável? Tá. A mulher tá mal. Vai ter que renovar a frota. Vai perder a mulher, vai ter que casar de novo com criança pequena. Ih, rapaz, ferrou. Mulher tá bem? Tá bem. O que tá acontecendo então? Não, mas é que a minha mulher chora o tempo todo. Recém igual o nenê, cara. Tá, mas o que tá acontecendo de ruim, assim, sabe, de diferente? Aí a gente tá dormindo pouco. E eu e o Michael, assim, tá. E a gente esperando a parte ruim. Não, a gente tá dormindo pouco. Não, é porque a gente tá discutindo. Vida nova, dormindo pouco, sem sexo, normal. Estão discutindo. Tá, beleza. Tá, e aí? Fiquei assim, e aí? Qual é o problema? Deixa eu explicar uma coisa para você. Nós vivemos dando desculpa para não servir. Você e eu. Você vive dando desculpa para não servir. Criança dá trabalho, cara, normal. Só que essa geração pai de pet não aceita isso. Quer ter o cachorro, o gato, ficar velho dos gatos, por quê? Porque o gato não fala de ti, não reclama. O gato não diz assim, tu tá com bafo. O gato não diz, tu tá fedorento. Essa comida tá ruim. O gato não diz isso. Qual é o problema? Por que você não reproduz no próximo aquilo que Deus tem feito na sua vida? Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade? A gente está falando de uma mulher aqui, cara. Aí tem casais com criança pequena, eles acham que são o centro do universo. Tudo bem, tu tem que cuidar do teu filho. Deixa eu explicar um negócio. Ninguém está querendo guerrear contra a família de vocês. Fica uns negócios assim. Não, e o que eu mais amo ainda é ver os carinha chegando. Não, pastor, eu tenho que valorizar minha família. Chegou aqui vendo pornô, nós te ajudamos, te tiramos do fundo do poço e tu vem dar essa pra mim. A mim, Benjamin. Como se eu tivesse contra a tua família. Ô, seu chupeta de baleia, eu tô mais pela tua família que tu, rapaz. Só que isso não tem nada a ver com tu servir. A igreja não está querendo acabar com a tua família. Tu não é a família real britânica. Que todo mundo estão querendo acabar com a... Ninguém está querendo acabar com a tua família, rapaz. Menos. Sabe? A questão aqui, Dorcas, será que ela não tinha alguma preocupação a mais do que nós temos? Nós somos a geração que mais tem coisas. Tu quer esquentar um negócio, tem um micro-ondas. É máquina de lavar, é Uber, é água encanada. Eu estava falando com a minha esposa. Minha avó tinha 11 filhos, tinha que buscar água na bica. Vinha com um balde de água na cabeça. A gente tem tudo, cara. Os caras têm um filho. Um filho. Um filho. E fico assim. Não. Resolve aí. Resolve. Se uma mulher não consegue dar conta de uma criança, mas não tem condição. Se uma mulher não consegue sair, deixar o filho com o marido, e o marido dá conta de uma criança, se mata, cara. Teu filho é impedimento para tu servir, Deus recolhe ele. Para de colocar a culpa no teu filho. Deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Atenção aqui em mim, aqui, ó. Para de culpar o teu filho por causa dos teus problemas.
Teu filho não é o culpado de você ser vagabundo. Teu filho não é culpado de você ser desleixado na obra de Deus. Teu filho não é o culpado de você não ser amoroso com o próximo. A culpa é sua. Aí aparece aqueles pais que pegam e ficam jogando tudo nas costas da criança. Claro, teu filho não fala ainda. Para com isso. Em primeiro lugar, as nossas obras revelam quem realmente somos. Em segundo, as nossas obras impactam pessoas de verdade. Em terceiro, as nossas obras movem o coração das pessoas e o de Deus. Em terceiro, as nossas obras continuam falando quando nós os calamos. Veja, Dorcas morreu, mas as obras dela pregaram. Quando você morrer, vai ter alguém para mostrar alguma coisa que você fez? Ou você vai falar assim, na obra de, não, teve um período que eu era avivado. Não, teve um período, é que nem quando tu vai conversar com um cara, todo mundo tem, minha época de goleiro. Parece que todo mundo foi goleiro. Já falou isso aí, já viu? Já falou com um cara, todo mundo teve uma época de goleiro. Era ruim pra caramba. Não, teve um período que eu estava avivado. Tu tá morto. O que é a sua vida? Vai ter testemunho sobre você? O que Deus vai fazer com que você deixar? Dorcas volta à vida. E a Bíblia diz que isso se torna conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Deus usa a morte, Deus usa as obras dela, Deus usa a ressurreição dela para salvar pessoas. Por quê? Porque você e eu não controlamos a morte, mas nós podemos ter influência no legado. Não sei se isso importa para você, mas no mínimo você tem que deixar um legado para os seus filhos. Você tem que deixar uma fé para os seus filhos. O exemplo de fé para os seus filhos não pode ser o pastor, tem que ser você. Tem que ser você. Você não controla quanto tempo você vai viver, mas você pode controlar o impacto que você vai deixar enquanto você vive. Fechando, em primeiro lugar, defina qual é a sua túnica. Defina. O que você está fazendo hoje que vai pregar no teu lugar quando você não estiver mais aqui? O que? O que você faz sem reclamar? O que você faz com um sorriso de alma chips na cara, de orelha a orelha? Você faz feliz para o Senhor. Em segundo, sirva pessoas que não podem retribuir você. Dorcas está servindo viúvas. Quem é a tua viúva? Quem é? Em terceiro e último, começa hoje. O legado, ele não é construído no amanhã. Olha para mim aqui, gente. As coisas na obra de Deus, elas começam agora. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçai os vossos corações. É agora. Eu não acredito. Eu prego o evangelho há 27 anos. Eu nunca disse, você pode se arrepender em casa, porque pode ser que a gente não chegue em casa. Não sei se tu tem amanhã, se eu tenho amanhã. Eu não sei. E se Deus recolhesse a sua vida agora, haveriam lágrimas pelas pessoas que foram alcançadas por você? Sim. Veja, o que Dorcas fez de tão poderoso? O que ela fez, Pablo? Dorcas, ela pegou e ela costurou. Olha para mim aqui. Talvez você pense pouco de você, tá? Escuta. Dorcas era uma costureira. E Deus fez grandes coisas através dessa costura. Sabe por quê? Porque não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que Deus faz através das nossas vidas. O que acontece? O garoto tem 5 pães e 2 peixes.
Só que isso alimenta uma multidão porque ele entrega isso nas mãos de Jesus. Talvez você é só um costureiro, uma costureira, um alfaiate, uma pessoa que lida com roupa, uma pessoa que lida com comida. Mas se você colocar esse seu dom, esse talento nas mãos de Deus, se você colocar isso nas mãos do Senhor, Deus vai usar você. Você tem noção disso? Eu não sei vocês, mas eu olho assim, eu vejo uma igreja cheia de dons. Eu vejo pessoas assim que Deus chamou. Deus deu a você talvez alegria, além do normal. Você é uma pessoa interessante para conversar. Imagina um grupo de cristãos, você ali falando de Jesus. Tem outras pessoas que cozinham bem. Você coloca esse seu dom a serviço do Senhor, sem pensar, mas sempre eu que cozinho, sempre eu que tenho que evangelizar. Imagina se eu pensasse assim, sempre eu que tenho que trazer um sermão novo. Imagina isso, cara. Eu vejo como que eu vejo a oportunidade de abrir a Bíblia aqui, ó, e explicar, de fazer com que uma conversa entre marido e mulher venha e desague no púlpito. Eu vejo isso como privilégio. E sinceramente, não estou atrás de elogio. Eu sei que eu sou um pregador extremamente limitado. E todos os domingos eu pego 5 pães e 2 peixinhos, eu boto nas mãos do Salvador e Ele alimenta o seu povo. Você pode fazer a mesma coisa com o teu dom. Você pode fazer a mesma coisa com o talento que o Senhor Deus te deu. E Deus vai usar você. E você está querendo uma coisa mirabolante. Às vezes é só costura, mas é uma costura guiada pelo Divino Espírito. Isso pode converter uma cidade, isso pode alcançar pessoas, isso pode trazer um impacto poderoso na vida de gente que Deus ama. Deus ama pessoas. E Deus está enviando uma costureira em direção a essa gente. Porque com Jesus, cara, a costureira já não costura só trapo, ela está costurando o coração ferido dessa gente. Aleluia. O que falta para você? O que falta para você? Por que você continua, sabe, com esse orgulho, essa bobagem? O que falta? Até quando? Até quando você vai endurecer o seu coração? Até quando? Não espere o leito de enfermidade para sentir desejo de servir a Jesus. Não espere o caos vir. Existem pessoas nesse momento, na eternidade, que dariam tudo para viver o que tu está vivendo, e elas não têm. E passou o tempo delas. E passou. E foi. E o nosso tempo vai passar rápido. Rápido. Olha para mim aqui. Olha para mim. Quarta-feira agora, se o Senhor permitir, eu faço 43 anos de idade. E eu me lembro, como se fosse hoje, a primeira coisa que eu falei num púlpito, num culto de jovens, lá de 1998, no inverno de 98, foi me dada uma oportunidade para dar uma saudação para a igreja. Eu abri a minha Bíblia em Ezequiel capítulo 36. E eu falei sobre o novo coração. Durou uns 3, 4 minutos. Eu encerrei com a frase que eu tenho pavor para se encerrar. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus. Porque eu não via ninguém pregando decentemente terminando uma pregação assim. Só que eu entendo, quando você está nervoso, você não sabe o que você vai falar, você termina desse jeito. E está indo para quase 30 anos que eu abro a Bíblia e explico o que a Bíblia está falando. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu tenho mais tempo andando com Jesus do que não andando com Ele. Meu sonho é encontrar Jesus, apresentar para Ele meus esboços, dizer: Senhor, onde está meu galardão? E vamos curtir a eternidade. Deus chama você. Deus escolheu você.
Deus quer usar você. Você é a resposta de Deus para as pessoas que orbitam ao teu redor. Não são outras pessoas. Não é eu. Não sou eu. Não sou eu. É você. Deus quer usar você. Ah, se o pastor estivesse aqui, não é para eu estar ali. É para você. É para você pregar. É para você falar. É para você amar. É para você servir. É para você se engajar. É para você se importar. É para você levantar. É para você ajudar. É para você. Deus está chamando você. Para você não viver para você. Porque não é tudo sobre você. Deus quer usar a tua vida. Pastor, mas o senhor não sabe a dor que eu estou passando. Quase sempre, a nossa dor é o início do nosso ministério. O ministério de Cristo, segundo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, Cristo tem o ministério da reconciliação, e Ele nos confiou esse ministério. Tudo isso por intermédio da cruz. A maior dor de Cristo, dali emana o seu ministério. Deus vai usar as tuas dores. Deus vai usar os teus medos. Deus vai usar os teus anseios. Deus vai usar as tuas tristezas. Deus vai usar a tua história. Porque Deus vai usar você na tua história, na sua vida. Você não é um dublê vivendo a vida de outra pessoa. Deus quer usar a tua história para a glória do nome dele, e para o teu bem e para o bem de muitas pessoas. Amém? Se você sente que Deus quer usar você e você não tem estado tão disponível como você deveria, você vai sair do seu lugar e você vai dobrar o joelho aqui na frente. Agora. Eu quero orar por você. Agora. Pastor, Deus tem me chamado. Eu tenho sentido essa cobrança no meu coração. Eu quero ser útil, pastor. Eu quero ser útil. Só quem está ouvindo. Só quem está ouvindo isso. Só quem está ouvindo o Espírito Santo falar dentro do seu coração. E Deus está dizendo, é com você. Eu quero te usar. Eu tenho uma obra em tua vida ainda. Aleluia. Saia do seu lugar, eu quero orar por você. Não seja covarde. Não seja covarde. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Sopra aqui, Divino Espírito. Sopra aqui, Senhor. Ezequiel viu um vale de ossos secos, mas o teu espírito via um exército. Tudo mudado pelo poder do teu espírito. Sopra aqui, Senhor. Sopra na vida desses homens que estão aqui, essas irmãs que estão aqui. Usa, Senhor. Usa. O Senhor pode fazer. O Senhor pode atuar. O Senhor pode encorajar. Comece a orar, meus irmãos. Pedir para os pastores impor as mãos. Aleluia. Vem, Divino Espírito. Sopra. Sopra o teu poder agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio que isso aqui é verdadeiro, não é emoção, não é uma obra humana, não é uma obra feita
por quem quer que seja, é uma obra feita pelo poder do teu Espírito, do teu Espírito, do teu Espírito. Sopra, Espírito. Existem altares aqui nessa tarde que estão com cinzas, e por isso o fogo já está mais difícil de se acender. Tira essa cinza, Senhor, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, em nome de Jesus. Reveste com teu Espírito, renova com teu Espírito, renova, Senhor, em nome de Jesus. Que tua voz ecoe mais fundo nesses corações, ó Deus, que eles entendam que eles não precisam de um grande dom, de uma grande diferença, que o Senhor quer usar eles do jeito que eles são, com os talentos que eles já têm. Tua obra se complete aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelo poder do nome, pelo poder do sangue. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Toda acusação, todo medo, seja repreendido agora em nome de Jesus. Todos os demônios que tentam causar perturbação mental, incredulidade, sejam repreendidos agora em nome de Jesus. Ora, igreja, ora, igreja. Bendito é o nome do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.